Olá, queridos, a paz do Senhor, Jesus para todos vocês. Graças a Deus por esta noite, por esta rica oportunidade que nós estamos aqui para deixar aqui o nosso estudo, da palavra, porque hoje é uma live de ensinamento da parte do nosso Deus. Deus ele tem nos concedido este dia aqui pelo nosso Instagram para deixar aqui uma palavra de ensinamento para o teu coração. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, você que vai ver esta live aqui depois de gravada pelo nosso Instagram, e também você vai poder assisti-la novamente na nossa página oficial lá no Facebook, www.facebook.com/pb Diogo Rolim Oficial, tá certo? Você nos encontra pelo Facebook nesse endereço, www.facebook.com/pb Diogo Rolim Oficial. E lá no YouTube você nos encontra lá no canal Diogo Rolim, tá certo? No canal Diogo Rolim você vai nos encontrar lá. Louvado seja Deus neste endereço. O canal Diogo Rolim não é o oficial do devocional, tá? Tem dois. Tem o canal Presbítero Diogo Rolim e tem o Diogo Rolim. Você vai no Diogo Rolim, que eu tô com um blaze cinza, uma camisa vermelha por dentro, e essa live vai estar lá, postada lá também, para a glória de Deus. Amém? Quero assim já mandar minha saudação de paz aqui para minha amiga Rafaela Chaves. Amém, Rafa? Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Meu amigo Carlos Robert Rios, paz do Senhor, meu nobre. Paz do Senhor para ti, para tua família. Deus te abençoe. Minha amiga Rafa, boa noite, minha querida. A paz do Senhor Jesus para você, para toda a família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos alegres e felizes porque Deus ele tem marcado mais esta noite, mais este encontro, para aprendermos um pouquinho mais sobre a sua palavra. Acabei de chegar, posso dizer assim, lá de Gaibu, da igreja pentecostal Filadélfia da última hora. Estive ali ministrando a palavra de Deus, e a mesma palavra que eu ministrei lá, eu quero trazer para você aqui, tá certo? Quero trazer para você aqui, nessa noite, uma live de ensinamento para a tua vida, aqui em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Louvado seja Deus. Efésios 3, do 14 ao 21. Louvado seja Deus por isso. Bruno Félix, esposo da minha amiga Núbia Carla, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus para ti nessa noite, Bruno, em nome de Jesus. Amém? Uma palavra de ensinamento e uma palavra bastante conhecida de todos nós, mas eu quero trazer algo de Deus, assim, bem diferente para você nessa noite, algo assim concernente a o que Paulo fala a respeito de se pôr de joelho por uma causa. Mas deixa só, eu enviar aqui para alguns amigos aqui essa live, tá certo? Para assim, vocês assim também participarem juntamente com todos eles, tá certo? Deixa eu enviar aqui para alguns aqui nessa noite, só um minutinho aqui, queridos, tá certo? A gente já vai entrar na ministração da nossa live aqui nessa noite, amém? Louvado seja Deus por isso. Vou mandar aqui alguns directs aqui para nossos irmãos, para que assim os mesmos possam também participar para a glória do nome de Jesus, amém? Pronto, mandei para alguns aqui nessa noite, amém? Então a gente agora vai entrar no meio da palavra. Meu telefone tá com uma carga pouca, então eu vou ser breve, tá? Eu vou ser breve aqui com todos vocês, porque senão o telefone descarrega e a gente não entra na introdução da palavra, amém? Quero mandar aqui a paz do Senhor para o Pedro Lipe, minha amiga Maninha Lima, paz do Senhor, Maninha, Deus te abençoe. Adriana JSB, paz do Senhor, Adriana, Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, o versículo 14 vai nos dizer assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem já não ouviu essa palavra dentro das igrejas? Louvado seja Deus. A minha amiga Jessia Azevedo está aqui conosco, e Edir La Vitória. Paz do Senhor, minha querida. Deus te abençoe nessa noite. Efésios 3, versículo 14. Quem já não ouviu falar desta passagem aqui? Amém, irmã Jessia? Paz do Senhor. Quem já não ouviu falar aqui dessa passagem de Efésios 3 e o 14, onde Paulo afirma: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras versões vai dizer assim: por esta causa, me ponho de joelho a orar perante ao Pai. A passagem é essa, mas independente da tradução, independente da forma que ela esteja sendo interpretada, ela tem o mesmo sentido. Paulo aqui faz uma oração pelos irmãos em Éfeso.
Mas para você entender melhor aqui este simples versículo, por causa disso me ponho perante o Pai de joelho, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para você entender bem aqui, queridos, esse momento que Paulo diz isso, a cidade de Éfeso, ela foi uma cidade muito, mas muito visitada por diversas partes do mundo, porque ela era a parte central da Ásia Menor. Era o comércio central da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Quem já não viu aqui a Turquia? Quem já não ouviu falar aqui da Turquia, aonde passou aquela novela da Globo lá, o Salve Jorge, que foi toda lá, falada lá na Turquia, lá pro lado da Capadócia, tá certo? Você lembra aí dessa novela Salve Jorge, né? Pois bem, a cidade de Éfeso, ela era um centro comercial da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Amém? Meu querido Aldemir, Pai do Senhor, Aldemir. Então, Éfeso, hoje que é a Turquia, era uma cidade centralizada dentro do comércio da Ásia Menor. E a sua igreja, a igreja implantada por Paulo dentro de Éfeso, ficou centralizada na parte do comércio. Então, era uma igreja que estava constantemente passando ali várias pessoas por ela, passando muita gente de todas as partes do mundo. Então, Paulo, antes de ser preso no caminho para Jerusalém, Paulo chega em Éfeso e Paulo implanta o evangelho. E Paulo passa 2 anos pregando a palavra, batizando nas águas, intensificando as orações para que o Espírito Santo se apoderasse ali e batizasse as pessoas com línguas repartidas de fogo. E Paulo passa 2 anos ali pregando esta palavra. Mas teve um dia que Paulo ele deixa a igreja de Éfeso, mas antes de ele sair em viagem essa que ele foi pego, ele deixa toda uma estrutura, ele deixa toda uma liderança formada para que essa obra aqui em Éfeso, ela continuasse após a sua partida. E quando Paulo deixa tudo organizado, tudo pronto, no caminho de Jerusalém, Paulo é pego pelos romanos e levado para as cadeias em Roma. E chegando em Roma, para você entender bem o contexto deste simples versículo, amém, Carlos, Pai do Senhor, meu amigo, para você entender bem aqui, porque Paulo disse, por causa disso me ponho joelhos a orar perante ao Pai. Paulo chega em Roma e ele fica preso em uma prisão domiciliar. Paulo fica basicamente 2 anos em uma casa preso, vigiado de 3 em 3 horas por um guarda romano. Havia um turno de guarda. A cada 3 horas vinha um soldado render o outro para estar vigiando Paulo, para impedir que Paulo fugisse daquela prisão domiciliar. É como hoje, vamos dizer assim, os bandidos do colarinho branco. Vamos fazer essa comparação. Aquele bandido, aquele homem que realmente é envolvido com um crime organizado, mas tem ali o seu nível superior, tem a sua faculdade, então ele vai para uma prisão especial. Vamos dizer que Paulo, né, não comparando Paulo com um criminoso do colarinho branco, mas por ele ter, né, faculdade, por ele ter aprendido ao Sérgio Gamaliel, grande filósofo romano, Paulo teve que fazer esta regalia de ir para a pública, mas ele foi para uma prisão domiciliar, ficou preso em casa mais ou menos uns 2 anos em Roma, após ter sido decapitado no final de sua carreira. Então, em Roma, Paulo, através de Tíquico, você ouviu falar isso em Tíquico? Porém, se você não ouviu falar, você vai agora entender quem foi Tíquico. Tíquico, ele foi um cooperador de Paulo dentro da cidade de Éfeso. E foi através de Tíquico que Paulo escreveu a carta aos Efésios e também a carta aos Colossenses. Uns vão dizer, a Bíblia aqui vai dizer, esta Bíblia de estudo vai me dizer que a carta de Colossenses e a de Éfeso, elas têm a mesma consistência, foram escritas no mesmo período que Paulo estava preso. Mas voltando dentro do contexto aqui de Éfeso, Paulo já estando em Roma preso, Paulo, através de Tíquico, começa a receber notícias do que acontecia dentro da cidade de Éfeso com esta igreja. Ele começava a receber notícias de que os irmãos de Éfeso, eles já não estavam mais tão fervorosos como em outrora, quando Paulo estava com eles, sempre desenvolvendo estratégias de crescimento, envolvendo o povo na obra e incentivando o povo a orar, incentivando o
povo a ler a Bíblia, incentivando o povo a pregar o Evangelho e abraçar a causa do Evangelho de Cristo. Paulo não tem mais notícia disso aí. Mas Paulo começa a ouvir de porque já começava uma divisão no meio da igreja, já começava uma certa contenda entre irmãos, aonde a igreja passava já por uma frieza espiritual. Quem orava, não orava mais como antigamente. Quem cantava com tanta devoção, já não tinha mais prazer em cantar. E começava ali a divisão entre as pessoas na igreja de Éfeso. E Paulo, dentro das igrejas de Roma, Paulo ele começa a colocar um propósito. O propósito de orar por este povo. E entendemos que a oração, ela é o alicerce, a oração, ela é a base, a oração, ela é algo fundamental para a minha vida e a sua vida. Porque sem oração, o crente não fica de pé. Uma igreja que não tem de orar, em algum momento vai ser bombardeada e ela vai cair. Um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, um evangelista que não tem uma vida regrada de oração, ele facilmente será abatido pelos ataques do maligno e pelas adversidades da vida. Então, nessa noite, tenha você o hábito de estar sempre orando, tenha você este item fundamental, não se aparte deste item tão importante que é a oração. Então, Paulo, quando ele escuta falar das crises que acontecia dentro de Éfeso, ele coloca um propósito em seu coração e ele começa a entrar em oração por esta causa. O propósito de Paulo era que a igreja de Éfeso, os crentes lá, crescessem em graça, fé, amor, sabedoria e na revelação do Pai da glória, quer dizer, na revelação da palavra. Então Paulo, quando ouve falar, assim foi quando ele chega aqui e ele começa a orar pela cidade de Éfeso. Ele começa a orar e é quando ele diz: por esta causa ou por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Paulo, mesmo estando preso, ele propõe no seu coração, ele propõe, aleluia, na sua vida, dentro daquela prisão, orar por esta igreja. Por quê? Porque ele não queria, a minha amiga irmã, Pai do Senhor, ele não queria que o povo perdesse a essência. Ele não queria que aquela igreja, a sua liderança, a rota, que era a causa do Evangelho transformador da cruz, em queridos, uma igreja como esta de Éfeso, que é centralizada em metrópole, que é centralizada perto de lojas, shoppings, que abrange periferia, que abrange centro, é uma igreja que ela é um alvo muito fácil para as coisas do mundo, para os convites que o mundo oferece. Então, ele encontra esse desafio porque a igreja não mais olhava para a causa do Evangelho de Cristo, que era transformar e resgatar as vidas, mas o povo já começa a se influenciar pelas modalidades do mundo, pelos convites que o mundo lá fora oferece. É como aqui no Cabo, vai para o Recife, e ali você está no centro de Recife. Quem conhece Recife sabe do que eu vou dizer agora. Lá na rua 7 de setembro, tem o que lá? Uma igreja da Assembleia de Deus do pastor Ailton, Igreja Assembleia de Deus do Recife, Pernambuco aqui. Existe uma Assembleia de Deus naquela rua 7 de setembro, no centro de Recife. E ali é o berço do comércio. Ali tem muitas lojas, está o comércio ali do Recife. Muita gente passa de um lado para o outro, mas a igreja está lá. A igreja está lá como um referencial, como espelho. A igreja está lá. Quem passa olha para a Assembleia de Deus ali e encontra ali um referencial. Encontra ali realmente um refúgio onde pessoas de todas as classes passam, pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas com depressão e sem depressão, pessoas com problemas que não têm problemas, sempre vai passar e vai ver aquela igreja centralizada no comércio do Recife. A igreja de Éfeso é semelhante à Assembleia de Deus que tem na 7 de setembro. E o pastor desta igreja, o líder, ele tem um desafio na frente, que é fazer com que a igreja permaneça na essência. Que essência é essa, presbítero Diogo? Que tenha o hábito de orar, que tenha o hábito de se consagrar, que preze pela sã doutrina, que preze pela palavra de Deus,
que parem com as divisões, que não olhem para a fofoca, que não se contaminem com as coisas do mundo, não se deixem envaidecer com os convites aí fora. É um desafio muito grande, porém, se a igreja estiver unida, se a igreja estiver no mesmo propósito, ficará muito difícil o mundo influenciá-la. Não é assim? O papel da igreja é esse, é influenciar o mundo, e não o mundo entrar e lhe influenciar com seus costumes lá fora. Não pode isso acontecer. Se isso acontece em alguma igreja, querido, é porque realmente a sua liderança está muito, mas muito fora da rota, muito fora, aleluia, do patamar a qual Deus assim tem determinado. Pois bem, Paulo, ele estava de joelho orando por uma causa. Mas que causa era esta que Paulo orava? Vou responder para você agora. A causa do evangelho transformador da cruz, o evangelho que transforma as vidas. Era esta causa que Paulo orava. E muitas vezes a gente escuta um versículo como esse, alguém dizendo, por essa causa eu me ponho de joelho. É tanta campanha que fazem com este versículo, e eu já vi muito pregador pregando totalmente contrário do que realmente a palavra nos direciona na linha da mensagem. Eu confesso a você que para mim foi uma surpresa. Deus me trazer um sermão como este concernente a este tipo de ensinamento, a este tipo de despertamento para a igreja. Porque quando diz assim, por causa disso me ponho de joelhos a orar, entende-se o quê? Que os meus joelhos estão dobrados por uma causa. Os meus joelhos estão dobrados por um propósito. Então a oração, querido, ela não pode ser uma oração sem objetivo, como eu já falei aqui outro dia. A oração, ela tem que ter uma causa específica e ela tem que ter um propósito a ser alcançado. Então o propósito de Paulo aqui era que o evangelho da cruz ele não fosse alado, ele não fosse esquecido. Por isso que ele diz, por esta causa eu me ponho de joelho a orar, mesmo estando preso, limitado, não podendo ir a Éfeso, mas Paulo tinha os seus joelhos e Paulo tinha sua boca para clamar ao Deus da igreja de Éfeso. Por isso que ele dizia que por esta causa eu vou me pôr de joelho e orar, para que a igreja voltasse a unificar a nação, para que os crentes em Éfeso realmente retornassem a uma vida de santidade, a uma vida de realmente de oração, de doutrina, que guardasse essa doutrina. Paulo orava por esta causa, que na causa do evangelho transformador de Cristo, para que ele continuasse em sua expansão, porque a igreja de Éfeso já tinha saído do poço e ela estava ficando parada, nem avançava, tampouco retrocedia, estava parada. E o evangelho de Cristo ele tem que a cada dia avançar. Nós fomos chamados para quê? Para apregoar as santas escrituras. Então, uma vez que eu prego esta palavra, a igreja tem que crescer com a palavra, a igreja tem que avançar com a palavra. Então, uma igreja que prega a palavra, mas ela não cresce, alguma coisa está errada. Uma igreja que prega a palavra, louvado seja o nome do Senhor, uma igreja que prega a palavra, ela não vai, é uma igreja que prega a palavra e não cresce, tem algo errado com ela. Tem algo errado com ela, querido, porque a igreja, quando ela faz a obra, quando ela prega este evangelho, tem que ter crescimento, tem que ter frutos na igreja que realmente presta a santa doutrina. Então, Paulo para isso, para que a causa do evangelho ela continuasse transformando vidas, avançando e a igreja crescesse cada vez mais. Então, por isso que ele disse, eu, por esta causa, dobro os meus joelhos. Aqui, ele diz aqui no versículo 17, no capítulo 3 de Efésios, olha, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Quer dizer, ele orava para que Jesus habitasse por fé nos corações do povo em Éfeso, para que assim criasse raízes e o Senhor estivesse fundamentado em amor dentro de seus corações. Veja a preocupação de Paulo em relação à igreja de Éfeso. A igreja estava parada. A igreja já não tinha mais a mesma essência, porque estava com os olhos voltados no material, estava com os olhos voltados no terreno. E uma igreja, querido, visionária, uma igreja que tem visão missionária, ela tem que ter os olhos voltados para onde? Para cima. O pensamento dela é para cima. Então a igreja visionária, ela sempre vai ter os olhares voltados para o alto. E nunca ela vai se deixar influenciar
pelo material, pelo terreno, pelas coisas temporais. Isso aqui é temporário. Estamos aqui de passagem. Já já vamos para casa. Já já estamos voltando para onde nós estamos designados a ir. Viemos de lá do céu e vamos voltar para lá. Então Paulo tinha esta preocupação para que os crentes fossem o quê? Ungidos, para que a palavra do Senhor continuasse convertendo cristãos, continuasse expandindo as suas fronteiras. Os crentes em Efésios, Paulo orava para quê? Para que eles fossem fortalecidos, para que eles proclamassem o evangelho com ousadia a todos os gentios e os apóstolos. O apóstolo não media esforço, Paulo, para ver esta causa realizada. E esta visão tem que ser muito, de certa preocupação, deve ser a preocupação de muitos líderes, pastores, presbíteros, de todo aquele que está à frente da obra, fazer com que os membros de sua igreja, o dever de nós, líderes, pregadores da palavra, nosso dever é esse, fazer com que os membros da nossa igreja, eles venham crescer na fé, eles cresçam no amor a Deus, ao próximo, levá-los a viver uma vida agradável a Deus. Este é o nosso papel, orar, para que a igreja, para que os irmãos, para que os crentes, tá certo? Eu acho que a sua internet que está travando, porque até aqui ninguém comentou diferente, não. Eu acho que deve ser a sua internet que está um pouquinho lenta. Então, nós os líderes aqui, temos que ter essa preocupação, orar, para que a nossa igreja, a nossa congregação, os crentes, eles cresçam cada vez mais na fé, eles possam crescer na fé e no amor a Deus. Tem gente que diz que ama a Deus de lábios, como Deus disse a Isaías, este povo diz que me ama de lábios, mas o coração está distante de mim. Tem muita gente da igreja que amam a Deus, mas o coração está distante, o amor é só de lábios. E é sempre, querido, é sempre o que eu digo, que muitas vezes as atitudes vão falar mais do que as palavras. Eu dizer, eu amo você, é muito fácil. Agora, o mais difícil é eu provar nas minhas atitudes que eu amo a sua vida, que eu me preocupo com você, que eu quero o seu bem-estar, eu quero ver você crescer e evoluir. É muito diferente. Eu posso dizer que amo as almas, mas como é que eu posso dizer, que amo as almas? Como é que eu posso dizer que amo as almas se eu não tenho o prazer de evangelizar? Se eu não tenho o prazer, queridos, de realmente de pregar essa palavra, de levar essa para outras pessoas. Como é que eu digo que amo você, que amo dar a palavra para você, se eu me preocupo quando você me chama no privado, quando você manda uma mensagem no Messenger para mim, tá certo? Como é que eu vou dizer que amo você se eu não tenho a preocupação de lhe ouvir e de lhe dar uma palavra de conforto, uma palavra amiga? Quem me conhece sabe. Quem tem mais sabe, quando me chama, estou lá, respondo, eu tiro alguma dúvida, porque eu gosto de estar de perto. Eu gosto de acompanhar o dia a dia. Eu gosto de realmente tirar as suas dúvidas, porque eu fui chamado para isso, para ouvir e para ensinar. Então eu, como líder, como pregador da palavra, eu tenho que ter a preocupação que você cresça na fé, que você cada vez mais cresça no amor a Deus, que você venha estar mais próximo. O meu dever é levar você a ter uma vida agradável com Deus, dentro da verdade que é a palavra. Então essa era a real preocupação de Paulo quando ele diz: por causa disso eu me ponho de joelho a orar. É para que a igreja continuasse crescendo, para que a causa do evangelho não fosse esquecida. Essa é a nossa função, é o nosso dever. E mesmo Paulo estando preso, Paulo não reclamava, Paulo não dava e tampouco pensou em desistir. Pelo contrário, ele suportou todos os incômodos da prisão por amor à causa do evangelho e principalmente pelo bem-estar dos irmãos, pelo bem-estar daqueles que estavam lá fora. De certa forma, a sua prisão abateu a igreja de Éfeso. Mas diz o seguinte: olha, não se abatam com a minha prisão, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A prisão está cooperando para o crescimento do evangelho. Olha o que ele vai dizer aqui, Filipenses capítulo 3, olha. Olha o que ele vai dizer aqui, Filipenses, o capítulo 3. Olha o que é que ele vai dizer, ó. Filipenses 3. O Filipenses capítulo 3. Cadê? Filipenses 3. Vou ler para você aqui agora.
Olha o que ele diz aqui, ó. Filipenses 3 e o 7, ó. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Quer dizer, o que era ganho para ele, ele reputou por perda para Cristo. Quer dizer, as perdas dele, ele não via como perdas, mas ele via por ganho. Por quê? Porque ele sabia que tudo que estava passando estava colaborando para que a glória de Deus e o Evangelho continuassem a crescer cada vez mais. Tem outra parte aqui, que ele diz aqui, olha. Mas, versículo 20, mas nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O 21 ele vai dizer que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si a todas as coisas. Aleluia! Louvado seja Deus! Tudo colabora para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Capítulo 4 de Filipenses, olha o que é que ele diz no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Aleluia. Quer dizer, a oração, ela sempre é a base, querido, de todas as coisas. A oração sempre vai nos elevar a patamares altos, vai sempre nos fazer galgar degraus de exaltação na presença de Deus. Então, esta era a real preocupação do apóstolo Paulo, que a igreja continuasse abraçando a causa do Evangelho, que ela não esquecesse de que propósito ela estava, ela não esquecesse jamais qual era o seu real papel dentro de Éfeso. O interessante é que quando Tíquico ele chega para Paulo para dar essas notícias, Paulo escreve esta carta aos Efésios, na cidade de Éfeso, e Paulo manda Tíquico tirar o quê? Cópias. Paulo mandou Tíquico tirar cópias e entregar também a outras igrejas que faziam parte das adjacências da localidade da igreja de Éfeso. Por quê? Porque enquanto Paulo estava dentro de Éfeso, Paulo passou 2 anos pregando essa palavra dentro da cidade de Éfeso. Então, nesses 2 anos, a igreja de Éfeso tornou-se o quê? Uma referência para outras igrejas. Paulo tornou-se um espelho de exemplo, de ensino para outras pessoas. Então, queridos, quando nós nos tornamos grandes ícones, nos tornamos grandes personalidades, a nossa vida ela é como um espelho para outras pessoas. A nossa vida é como um exemplo para quem está iniciando. E a vida de Paulo e a igreja de Éfeso era este referencial para quem estava ao redor. Você sabia disso? Você sabia que a sua vida ela é uma vida que serve de exemplo para outras pessoas? Mas você pode dizer, mas presbítero Diogo, eu não sou exemplo para ninguém. Concordo em partes com você. Concordo em partes, por quê? Porque Jesus um dia disse o seguinte, que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Os frutos que eu tenho dado vai provar que esta árvore aqui, ela é boa. Se os meus frutos não fossem bons, se os meus frutos fossem frutos podres, aí você ia ver verdadeiramente que esta árvore aqui não tem caráter, não tem credibilidade, está falando mentira, está pregando heresia, mas pelos frutos você conhece a árvore. Então, a minha vida, querendo eu ou não, aceitando eu ou não, a minha vida torna-se um exemplo para você. O meu testemunho torna-se uma referência para a sua vida. Minhas palavras você escuta e você guarda, e você no seu dia a dia põe em prática aquilo que eu passo para você da parte de Deus. Então, Diogo Rolim, querendo ou não, tornou-se e torna-se todos os dias uma referência para outras pessoas. Mesmo eu olhando para mim e me vendo tão limitado, tão cheio de defeitos, tão cheio de pecados, eu tenho que entender que se eu estou dando fruto dentro da palavra, a minha vida torna-se uma referência. A minha vida torna-se um exemplo para outras pessoas. E era isto que acontecia com a igreja de Éfeso. Era isso que acontecia com Paulo. Paulo, mesmo estando preso, continuou dando frutos. Paulo, mesmo estando preso, as suas mensagens salvavam milhares e milhares de almas. Aleluia. É muito tremendo isso, irmão. E a igreja de Éfeso era conhecida por ser uma igreja forte, uma igreja que orava, uma igreja que pregava a sã doutrina, que pregava o evangelho, uma igreja que era conhecida por muitas e muitas almas se renderem aos pés de Jesus, ao ponto das outras igrejas se espelharem nos exemplos da igreja de Éfeso. Então, por isso que Paulo,
quando Tíquico vai a Roma, levando notícias do que acontecia, minha amiga Cida Santos, Senhor, Paulo, ele escuta Tíquico dar todas aquelas notícias. Aí é quando ele se preocupa, ele diz, olha, leva esta carta para a cidade de Éfeso e faz cópias e distribui para as outras igrejas, para que também as igrejas que estão ao redor se espelhem no que está acontecendo e não permitam que o que acontece em Éfeso entre pelas suas portas. Então, Paulo, ele dava uma advertência, um alerta para as outras igrejas. Ele exortava que os outros pastores das igrejas que não são mencionadas aqui na palavra, lessem esta carta a Éfeso e eles ali trabalhassem, orassem, desenvolvessem estratégias para que o povo, os seus membros tivessem cada vez mais o desejo de orar, o desejo de buscar, o desejo de aprender. Por isso Paulo dizia, e é por esta causa que eu ponho-me de joelho a orar. Porque a igreja de Éfeso, ela era um referencial. E toda celebridade, querido, vamos dizer assim, toda celebridade, tudo que se torna público, tudo que se torna notório, é motivo de notícia, sempre vai ter comentários para quem está na evidência, para quem torna-se símbolo, para quem torna-se referencial. E a igreja de Éfeso já era olhada diferente pela sociedade. Então alguns perguntavam, o que é que está acontecendo com a igreja em Éfeso? O que está acontecendo com os irmãos de Éfeso? Cadê aquele povo fervoroso? Cadê aqueles glórias dentro da igreja? Cadê o povo nas ruas evangelizando? Cadê as irmãs do círculo de oração? Cadê os jovens da igreja? Cadê o pastor da igreja que não visita mais ninguém? Ei, tá entendendo? Você está entendendo essa noite? Que a causa do evangelho venha a se tornar uma incógnita, seja esquecida, vire uma lacuna, querido. Aleluia, não. Mas por esta causa, eu e você continue com os joelhos dobrados para que a igreja continue avançando, para que a igreja continue em santidade, para que a igreja continue abraçando a causa do evangelho transformador de Cristo. Esta é a função da igreja, este é o nosso papel, orar por esta causa. Muitas vezes a gente coloca tantas causas diante de Deus, temos propósitos de oração, mas o nosso maior propósito é dobrar os nossos joelhos para que a igreja de Cristo ela continue abraçando a causa do evangelho. As altares das igrejas têm virado uma verdadeira arena, tem virado verdadeiramente uma arena de gladiadores, porque cada um que quer se mostrar, cada um quer se afirmar como cantor, pregador, seja lá o que for. Hoje o que nós fazemos são pessoas que querem brilhar mais que as outras. E a causa do evangelho não é essa. O propósito não é esse. O foco não é esse. O foco está errado. Está um oba-oba do grito. Há uma lutinha e preocupação. Que o que realmente preocupava não era o status. Não era ele ser uma referência, mas era ele ser o pregador do evangelho, ser alguém que estava abraçando esta causa. E o que a gente vê mais hoje são pessoas lutando entre si, irmãos, pessoas que dizem que servem a Deus, pessoas que dizem que realmente vão para o céu, mas são competidores, gladiadores em arenas, aleluia, disputando aí o status de quem brilha mais, o status de quem realmente é mais ovacionado, aplaudido, e o foco não é esse, o propósito não é esse. Uma igreja, queridos, que ela não prega, que ela não abraça a causa missionária, uma igreja que não é voltada no ensinamento, ela não vai subsistir por muito tempo. Ela não vai, aleluia, dar um passo sequer na frente, porque lá na frente, querido, ela vai fechar as portas. O pastor dela vai perder credibilidade perante as pessoas, porque o foco está errado. E o foco aqui é abraçar a causa do evangelho. Por isso que eu falo, todos nós devemos orar por aquilo que nos preocupa, por aquilo que nós desejamos. Então Paulo orava por aquilo que preocupava
O que preocupava Paulo eram os irmãos que estavam frios na fé. Eram os irmãos que não tinham mais o desejo de pregar o evangelho. Então esta era a preocupação de Paulo. E o desejo de Paulo dentro desse contexto é que a igreja continuasse crescendo, a palavra continuasse sendo pregada e que vidas fossem salvas e libertas pelo poder transformador do evangelho de Cristo. Essa era a causa de Paulo e também a sua preocupação. Aí eis a pergunta: você crê nessa noite? Você crê nessa noite, aleluia, que esta causa já está nas mãos de Deus, que esta causa se encontra nas mãos de Deus? Você que me escuta aqui, você que vai ver mais na frente essa palavra, você crê que esta causa sua já está nas mãos de Deus? Porque você tem dobrado a sua vida de Deus, tem dobrado seus joelhos por uma causa. Você tem um propósito nos seus joelhos. Você acredita que você, através desta causa, vai ter resposta? Deus vai dar resposta a você? Então, que a tua oração, ela tenha uma causa e ela tenha um propósito diante de Deus. Paulo viu o propósito ser respondido, a causa ser, aleluia, ser respondida pela parte de Deus, pela parte do Senhor. Porque ele orava com propósito. Ele tinha um propósito, ele tinha uma preocupação, ele tinha um desejo. E tudo isso foi respondido diante do Senhor. Em Jeremias, versículo 8, no versículo 8 vai dizer que bendito é o varão que confia no Senhor, porque ele será comparado o quê? A uma árvore que está realmente plantada perto de ribeiros de águas. Quer dizer, a palavra de Deus nos diz aqui, Jeremias quer nos dizer o seguinte, que uma planta saudável, ela precisa de quê? Ela precisa ter raízes. Uma planta, quando ela tem raízes, ela vai o quê? Ela vai realmente enraizar no solo em busca de quê? Em busca do lençol freático da terra. E quando ela encontra a água no subsolo, as suas raízes profundas vão se alimentar da água daquele solo profundo, mesmo que na sua superfície o solo esteja seco, seja verão, ou seja inverno, seja outono, seja qual for a estação. Mas se tem raiz, ela vai ter fonte de alimento. E a palavra de Deus para nós é isso, é fonte de alimento. Então, cada vez mais que eu e você, como igreja, se aprofundar na leitura da palavra, tendo o Espírito Santo, aleluia, como fonte de águas vivas, as nossas raízes espirituais irão crescer de uma forma tão tremenda ao ponto de que não importa o que aconteça na superfície que nós estamos, não importa se estamos no vento, se estamos na bonança, não importa se estamos no vale ou no deserto, o que importa é que as nossas raízes se aprofundem no espiritual de Deus ao ponto de, mesmo passando por tanta coisa, as nossas raízes absorvam de Deus força, aleluia, absorva de Deus alicerce, absorva de Deus, glória, o seu poder para estar de pé. Então, para nós nessa noite, finalizando aqui, precisamos, querido, ter raízes. Uma igreja que tem raiz, uma igreja que tem profundidade, venha a chuva, venha o sol, venha desertos, venham vales, mas ela está fundamentada em Deus, dentro de sua palavra. Então, por essa causa é que nós, eu e você, os crentes de última hora, nos dobramos de joelhos pelo Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a causa do Evangelho. Então não permita que a causa do Evangelho ela venha a ser esquecida, mas abrace ela todos os dias. Tenha esta preocupação, mesmo no seu dia a dia tão corrido, mesmo você estando centralizado, você estando aí próximo a tanta coisa que tira a tua atenção, trabalho, comércio, responsabilidade com casa, mesmo que tudo isso você esteja com você, não permita, mas tenha sempre isso que Paulo fala aqui nessa oração, que é seus joelhos estejam sempre dobrados perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que esta igreja continue abraçando esta causa, a causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, esta é a palavra de ensinamento que eu trago para todos vocês nessa noite. Por essa causa, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você. Amanhã, lembrando a você, é o nosso programa Somos Fortes. Amanhã vai estar o pastor Elvis Silva, nosso pastor aqui regional da Assembleia de Deus, Ministério Álamo, lá de Santa Cruz, vai estar no
programa Somos Fortes, trazendo aí o seu grande testemunho do que Deus fez na sua vida. Então não deixa de participar. O programa vai começar de 6 horas da tarde em ponto, porque o pastor Elvis vai estar saindo lá de Santa Cruz de 4 da tarde para chegar no máximo 6h30 na TV para o seu grande testemunho. 6 horas eu já entro ao vivo com você. Você comigo juntamente com o pastor Elvis Silva e os cantores Neilson Pessoa e Rivaldo Cesário. E com certeza vai ser forte. Glória de Deus. Somos fortes. Nosso Deus é forte. Amém. Então espero todos lá. Beijando às 6 horas. E claro, 11 horas a gente volta pelo nosso Facebook, na nossa página oficial, Presbítero Diogo Rolim. E lembrando para você que amanhã tem vídeo novo, tá? Tem vídeo novo no nosso canal oficial, Presbítero Diogo Rolim. E esta live ficará gravada no canal Diogo Rolim, sem ser oficial. Vai estar postada lá e também no nosso canal. A todos que ficaram até agora ouvindo esta palavra, aprendendo um pouco mais da mesma, e que você pegue ela e guarde na tábua do seu coração. E por essa causa, que teus joelhos continuem dobrados perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Cheiro no coração de todos e até amanhã em Jesus.